E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Nessa aula a gente vai dar sequência com o assunto de função, vendo um pouquinho de classificação. Mas antes, eu sinto que vocês ficaram tristes na última aula, porque a gente não falou da função vista por uma teoria de conjuntos, né? A gente viu um pouquinho de conjunto, né? Mas tem aquela representação clássica de função usando conjuntos. Muito bem, vamos fazer ela aqui, ó. Por que não? Eu particularmente odeio essa forma de representar funções, porém, vamos lá. Olha só. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B, beleza? O domínio da função é esse conjunto A. Vamos colocar aqui, ó, domínio, ou melhor, vamos ser mais simplificado, domínio de função f, e vamos dizer que aqui, ó, o B é o contradomínio da função f, ok? E o que é a função f? A função f, ela basicamente vai pegar os elementos de A e levar em B. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o número 3, vamos pegar aqui o número 5, o número menos 3 e o número 0, ok? E aqui a gente vai ter, por exemplo, o 9, a gente vai ter aqui o 25, a gente vai ter aqui o 0. Repara que o que a função está fazendo, então, é pegando o número 3 e levando no 9, o número 5 levando o 25, o número menos 3 levando no 9 e o número 0 levando no 0. Tudo bem? Esse conjunto de setinhas é exatamente a função. Beleza, gente? Repara que essa função de k, no caso, o conjunto aqui, o A, não é todos os números reais, né? Aqui, nesse exemplo de k, o domínio só tem 4 elementos, que é o 3, 5, menos 3 e 0. Beleza? Muito bem. Gente, vamos agora classificar um pouquinho de função, tá? A gente vai estar o tempo inteiro falando dessa máquina ainda. Vamos lá. Ok, muito bem. Voltando tudo aqui, ó. Classificação de funções, gente. Classificação de função. Vamos lá. Função injetora ou função injetiva. O que é uma função injetora ou injetiva? É uma função cujos elementos da imagem são obtidos por um único elemento do domínio. Como que a gente escreve isso com matemática? Olha só, a gente pode escrever o seguinte, ó. A gente pode escrever assim. Para todo y pertencente à imagem da função, existe unicamente, lembra que esse símbolo existe unicamente, um x pertencendo ao domínio da função, tal que y é igual a f de x. Tá bem? Tá, beleza. E aí, como é que a gente representa isso? Como é que a gente diz isso? Olha só, como é que a gente mostra isso melhor? Sei lá, exemplifica isso melhor. Na nossa maquininha. Essa maquininha aqui está dizendo para nós, então, que se uma função ela é injetora, então cada elemento que a gente coloca na máquina vai ter um único resultado especial para esse objeto que você colocou. A gente pode pensar que, ó, primeiro, f de x ao quadrado não vai ser uma função injetora, né? Porque repara que f de 3 e f de menos 3 está dando o mesmo resultado. Isso não pode acontecer. Então, vamos aqui, ó, para nós aqui, ó, vamos apagar esse exemplozinho de cá. Vamos apagar esse exemplozinho de cá e vamos apagar as setinhas também, ok? A gente vai mudar isso aqui tudo agora. Vamos lá, vamos pegar uma funçãozinha de cá que seja injetora. Um exemplo aqui para nós, uma função real, você pode pensar como sendo a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é uma função injetora. Tudo bem? Para qualquer número que você coloca dentro da função, vai ter apenas um único resultado. Se você coloca o número, sei lá, um número 16, a função processa esse número, né, faz pi, 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 e vai sair apenas um número que é o 4. Beleza? Então essa função ela é injetora, porque o 4 não vem de nenhum outro número além do 16, tá, gente? Para raiz quadrada. No nosso exemplo de cá, ó, imagina só, se a gente for aqui representar uma função por conjuntos mesmo. Tá aqui os elementos do conjunto. Uma função injetora diz para nós o seguinte: diz que cada elemento vai ser ligado por uma única setinha. Cada elemento aqui, ó, do contradomínio vai ser ligado por uma única setinha. Lembra que no nosso exemplo anterior aconteceu uma coisa assim, ó. A gente tinha, por exemplo, um elemento ligando aqui assim, né? Ou seja, o mesmo elemento do contradomínio estava recebendo duas setinhas. Uma função que é injetora não vai ter isso acontecendo, tá, gente? Uma função injetora não vai ter isso acontecendo. Faltou comentar também antes, mas repara só. Nessa função de cá, repara que tem um elemento aqui, ó, faltando setinha, né? O conjunto imagem é o conjunto dos elementos que receberam setinhas, tá? Então, esse de cá é a imagem da função. Beleza, gente? Tudo bem? Muito bom. Como é que a gente pode representar isso, por exemplo... meu Deus, vamos lá para o gráfico.
Como é que a gente representa isso aqui no gráfico? Gente, uma função vai ser injetora se para toda reta horizontal que você traçar no gráfico, vai cortar o eixo, vai cortar o gráfico em apenas um ponto, tá? Coordenadas. Muito bom. Ordenadas, que eu tô falando, gente. Por exemplo, para f de x igual a x ao quadrado, repara que o gráfico aqui no caso, era uma coisa assim, né? Ok. Para f de x igual a x ao quadrado, se a gente pensar no domínio como sendo reais, essa função ela não é injetora. Ela não é injetora porque repara que se traçar retas horizontais, vai cortar a função em mais de um ponto. Ó, essa reta aqui cortou nesse ponto e nesse ponto. Essa aqui cortou nesse ponto e nesse ponto. Isso não pode acontecer, tá? Para uma função ser injetora, retas horizontais vão cortar em apenas um ponto. Aí você pode estar pensando, professor, mas e essa reta aqui, ó? E essa retinha de cá, professor? Vai cortar num ponto só, que é na origem. Azar, não importa. Tem que cortar em todas as retas tem que cortar em apenas um ponto, beleza? Muito bem. Agora, um exemplo de uma função que é injetora. A raiz quadrada de x, né? O gráfico da raiz quadrada de x, deixa eu apagar isso aqui. O gráfico da raiz quadrada de x, ele é assim, ó. O gráfico da raiz quadrada de x, ele é desse jeito de cá, ó. Ok? Repara que para essa função, qualquer reta horizontal que você traçar, vai cortar em um único ponto, beleza? Se está cortando em um único ponto, então pronto, essa função ela é injetora, tá? Muito bom. Vamos voltar aqui, ó. Função injetora, a gente tem alguns exemplos, né? Uns exemplos famosos. Coloquei ali, né? F de x igual a raiz quadrada de x. A gente pode ter f de x igual a x ao cubo, também é uma função injetora. A gente pode ter várias funções que são injetoras, tá? Arco tangente também é uma função injetora e por aí vai. Muito bom. Vou colocar aqui, né? Por que não? F de x igual a arco tangente de x. Muito bem. Outro tipo de função. Vamos lá. Função sobrejetora ou sobrejetiva. O que é uma função sobrejetora ou sobrejetiva? É uma função cuja imagem coincide com contradomínio. Gente, uma função cuja imagem coincide com contradomínio já é um pouco mais difícil de ver graficamente. Se a gente pensar lá na nossa ideia aqui dos conjuntos, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que para todo elemento do contradomínio vai ter uma setinha chegando nele. Então, por exemplo, aqui, ó, assim, vai acontecer... droga, o que eu fiz aqui? Desse jeito de cá aqui, ó, por exemplo, repara que a imagem coincide com o contradomínio, tá, gente? Se todo elemento do contradomínio receber uma setinha, então a imagem coincide com o contradomínio e a função é sobrejetora. Graficamente, tem gente que gosta de pensar assim, ó, para a função real, o contradomínio são os reais. Então a função é sobrejetora quando a função varre todo o eixo y. A gente pode pensar assim, de novo, não é muito certinho isso não, porque a gente pode restringir o domínio contra domínio, sem problema nenhum. Mas, aqui para nós, a gente pode pensar então que uma função sobrejetora, ela vai estar varrendo o eixo y todo. Por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x ao cubo. Para a função f de x igual a x ao cubo, o gráfico dela é uma coisa assim, ó, e continua lá para baixo. Essa função, gente, repara que ela está varrendo todo o eixo y. Todo o eixo y vai ter um valor da função. Então a gente diz que essa função ela é sobrejetora. Tudo bem? Então, de novo, se a função não especificou como que a função... Vamos assumir aqui, ó, qual que é o contradomínio da função, né, no caso? Vamos assumir aqui, ó, a função dos reais nos reais, tá? Vamos considerar que o contradomínio são os reais. Aqui não precisa nem ser necessariamente só os reais, tá? Vamos deixar aqui um espaço em branco aqui. Mas alguns exemplos aqui para nós. A gente pode ter realmente f de x igual a x ao cubo. A gente viu lá que era uma função sobrejetora, porque ela varre todo o eixo y. A gente pode ter, por exemplo, a função f de x igual a tangente de x. A função tangente de x, ela varre todo o eixo y, tá? Lembra que todo número real é a tangente de algum ângulo, tudo bem? Muito bem. E por aí vai, beleza? Vamos aqui para mais uma função, para a próxima função. Função objetora. O que vai ser uma função objetora? Vai ser uma função que é injetora
e bijetora simultaneamente, tá, gente? Uma função que é injetora e bijetora simultaneamente vai ser uma função bijetora, beleza? Último comentário da função sobrejetora, eu não falei da máquina, né? Basicamente, a galera fala que é uma máquina que transforma tudo que sai pelo buraquinho, sabe? Exatamente até um objeto bem do tamanhozinho do buraquinho, ok? Faz o menor sentido isso, né? Mas enfim. Ok? Um bloquinho aqui, ó, bem do tamanho da saidinha, sai. Então sai todo mundo que poderia sair ali no conta domínio. Ok, agora a função objetora, que seria uma função objetora, né? Se a gente pensar aqui graficamente, tem que ser uma função que varre todo o eixo y e para cada valor de y tem um único correspondente de x. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Essa função ela já é bijetora. Essa função de cá, se a gente pensar, ó, uou, essa função de cá, ela vai ter para cada valor de y um único valor de x, né? Para cada valor de y, a gente tem um único valor de x correspondente. Ok, muito bom, ficou horrível isso aqui. E, além disso, ela também varre todo o eixo dos reais, se a gente considerar que o contradomínio são os reais, beleza? Ou seja, f de x igual a x ao cubo é uma função bijetora. Guardei aqui um espaçozinho aqui para exemplos, vamos lá. Funções que são bijetoras, então. F de x igual a x ao cubo. A gente tem, por exemplo, outra função que é bijetora. Vamos tomar cuidado, hein? O arco tangente é injetora, mas não é sobrejetora, porque não varre todo o eixo dos reais se o domínio for os reais, tá, gente? Vou considerar o contradomínio como os reais. Outra função que é bijetora, x à quinta, x... Qual outra função que é, obviamente, sobrejetora? Logaritmo. Opa, uma famosinha, gente. Como é que eu esqueci das mais famosinhas? Log de x. Função log de x também é sobrejetora, viu? E injetora. Se a gente pensar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se a gente pensar aqui, ó, a função log de x, o gráfico dela é assim, ó. Pera aí. O gráfico da função log de x é uma coisa mais ou menos assim, ó. Ok? Ela varre todo o eixo y, tá? Lá embaixo, tá lá em cima. E para cada valor de y, a gente tem um único correspondente, tá? Toda a reta horizontal corta em apenas um ponto. Então a função ela é injetora e sobrejetora. Logo, ela é bijetora. Importância de função bijetora. São as funções que possuem inversa, tá? São funções que existe uma função inversa que a gente vai ver na próxima aula o que é uma função inversa mais a fundo. Tá, vamos continuar classificando. Próxima classificação. Muito bom. Função par. O que é uma função par? Uma função par é uma função que satisfaz f de menos x igual a f de x para todo x pertencendo ao domínio de f, tá? E daí que uma função ela é par? Para que serve isso? Gente, uma função par tem uma seguinte característica. Toda função par, ela vai ser simétrica. Toda função par é simétrica no eixo y, ok? Toda função par ela é simétrica no eixo y. Vamos ver exemplo aqui de uma função que é par? Uma função é par quando f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio. Vamos ver exemplo aqui no gráfico, ó. Repara só, uma função que é par ela tem que ser simétrica no eixo y. Log, por exemplo, não é. Agora, uma função que é par, a mais famosinha seria f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado é uma função par. Por que é uma função par? Porque claramente, repara que ela é simétrica em relação ao eixo y, mas se a gente quiser tirar a prova equacionando o problema, você tem que verificar se f de menos x é igual a f de x. Beleza? Aqui é uma possível interrogação. Beleza? Então vamos lá, para a gente ver se isso é verdade. Poxa, o que é f de menos x? F de menos x é igual a menos x ao quadrado. Só que menos x ao quadrado é x ao quadrado, né? Porque vai ficar positivo do mesmo jeito. Ou seja, a função f de x ao quadrado, ó, f de x igual a x ao quadrado é uma função par. Porque f de menos x é igual a f de x. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Função par, muito bom. Exemplos de função par, então a gente viu lá. A gente pode ter então f de x igual a x ao quadrado. A gente podia ter f de x
igual a... outro exemplo de função par aí. Uma famosinha cosseno de x. Em particular, toda função f de x da forma x elevado a 2n, ela vai ser par, tá? Inclusive, daí que vem esse nome de função par, ok? Porque o expoente é par, ok? Mas repara que não é só polinômio não, tá, gente? Cosseno de x, por exemplo, é uma função par, beleza? Muito bom. Próxima função, função ímpar. O que seria uma função ímpar? Função ímpar é uma função que satisfaz f de menos x igual a menos f de x para todo x pertencendo ao domínio de x. Graficamente, como é que a gente verifica uma função ela é ímpar graficamente? Muito bem. Uma função ela é ímpar graficamente. Onde que eu escrevo isso, gente? Toda função ímpar. Aqui em cima eu escrevi função... Escrevi toda função ímpar. Função ímpar é simétrica na origem, ok? Toda função ímpar vai ser uma função simétrica na origem. Isso já é um pouco mais difícil de ver graficamente, mas uma função que é ímpar, que a gente até viu anteriormente aí, é, por exemplo, f de x igual a x ao cubo. F de x igual a x ao cubo. O gráfico era assim, ó. Não sei se dá para sentir que tem uma simetria na origem, né? Por exemplo, esse ponto, essa distância, se você prolongar ela a mesma distância, vai atingir a função em algum outro ponto. Isso quer dizer que a função ela é ímpar. Tudo bem? Muito bem. Outros exemplos de funções ímpares. Primeiro, vamos tirar a prova disso, né? A gente tem que verificar que f de menos x é igual a menos f de x. Mas o que é f de menos x? É menos x ao cubo. O expoente é ímpar, então isso não vai alterar o sinal, vai ficar menos x ao cubo, beleza? Ou seja, isso é igual a menos f de x. Então a função ela é ímpar, beleza? Vamos lá. Exemplo disso aqui, então, colocamos lá f de x igual a x ao cubo. Em particular, realmente, toda função f de x da forma x elevado a 2n mais 1 é ímpar, beleza? A gente também tem contrapartida lá com cosseno na função par, a gente tem o seno. Seno é uma função ímpar. Se a gente parar para pensar, f de x igual a tangente de x também é uma função ímpar. Verifica essas coisas, tá, gente? Faz f de menos x e verifica que isso é verdade. Tudo bem? Muito bem. f de x igual a x ao cubo menos x também é uma função ímpar. Muito bem. São várias as funções ímpares por aí. Agora, observação, uma função pode ser nem par e nem ímpar, tá, gente? Nem toda função ela é par ou ímpar. Nem toda função é injetora, sobrejetora, objetora, tá? Tem função que não é nada disso. Um exemplo bem simples é f de x igual a x ao quadrado mais x. Essa função, ela não é sobrejetora, ela não é injetora, ela não é par e nem ímpar, tá? Aí você pensa, mas tem aqui um par ímpar, não pode ser par ímpar, não? Não, porque olha só, faz f de menos x. F de menos x vai ficar menos x ao quadrado menos x, né? Isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos x. Repare que isso aqui ó, é diferente de f de x, beleza? E também é diferente de menos f de x. Ou seja, essa função não é nem par e nem ímpar. Tudo bem, gente? É um processo meio complicado, mas no próximo horário a gente continua destrinchando mais um pouquinho de função e outras ideias. Até mais para vocês e bons estudos!